No vídeo de hoje, trazemos uma história que deixou o mundo inteiro em estado de choque. Aos 63 anos, Yolanda Saldívar, a mulher condenada pelo assassinato da icônica cantora Selena Quintanilla, quebra o silêncio de maneira espetacular. Após décadas atrás das grades, Yolanda decide falar e suas palavras reavivam as chamas de uma história cheia de mistério, traição e uma tragédia que comoveu milhões de corações em todo o mundo. As declarações recentes de Yolanda trouxeram novos contornos ao caso, revelando detalhes nunca antes discutidos e prometendo virar de cabeça para baixo o que sabíamos. Mas antes de mergulharmos nesses mistérios, preciso lembrá-los de se inscrever no canal e clicar em Gostei. Fazer isso é crucial, pois ajuda nosso conteúdo a chegar a mais pessoas e nos permite continuar trazendo investigações profundas e revelações impactantes como esta. Se você deseja apoiar ainda mais o canal, considere dar um Super Thanks. Isso nos ajuda financeiramente a aprofundar as investigações e elevar a qualidade dos vídeos. Se você não pode contribuir dessa maneira, deixe um comentário contando o que mais te surpreendeu neste vídeo. E continue assistindo até o final, porque a última revelação sobre o caso de Yolanda Saldívar é algo que definitivamente você não vai querer perder. Yolanda Saldívar nasceu em 19 de setembro de 1960, na cidade de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Filha de pais de ascendência mexicana, cresceu em um ambiente de classe trabalhadora, cercada por uma comunidade fortemente ligada às suas raízes culturais e tradições familiares. Desde jovem, Yolanda foi descrita como uma menina introspectiva, tímida e reservada, características que continuariam moldando sua personalidade ao longo da vida. A família Saldívar vivia com recursos limitados, mas trabalhava arduamente para garantir que todos os filhos tivessem acesso à educação e oportunidades. Apesar das dificuldades financeiras, os pais de Yolanda incentivavam seus filhos a valorizar os estudos como uma forma de alcançar uma vida melhor. Essa mentalidade foi crucial para Yolanda, que se destacou na escola como uma aluna aplicada e dedicada. Embora não fosse especialmente popular entre seus colegas, era respeitada por seu comportamento educado e por sua disposição em ajudar os outros. Durante seus anos escolares, Yolanda demonstrou um interesse precoce em disciplinas que envolviam cuidar das pessoas, como ciências e saúde. Frequentemente se oferecia para ajudar os professores em atividades extracurriculares, participando muitas vezes em iniciativas relacionadas à assistência social. Esse interesse inicial pelo bem-estar dos outros foi um dos fatores que a levaram a escolher a enfermagem como carreira mais tarde. No entanto, além de seu lado acadêmico, sua natureza introvertida fazia com que tivesse poucos amigos próximos, preferindo passar seu tempo livre lendo ou ouvindo música. A música, especialmente os estilos ligados à cultura texana e mexicana, tornou-se uma de suas maiores paixões. A infância de Yolanda também foi marcada por episódios que evidenciavam sua personalidade controladora e perfeccionista. Relatos de familiares e conhecidos sugerem que, mesmo quando criança, demonstrava um forte desejo de organizar e planejar tudo ao seu redor. Esse comportamento muitas vezes resultava em conflitos com irmãos e colegas, que às vezes viam suas atitudes como autoritárias. Apesar disso, mantinha uma relação próxima com sua família, especialmente com sua mãe, que era sua maior fonte de inspiração e apoio emocional. Ao entrar na adolescência, Yolanda enfrentou desafios típicos de jovens que crescem em comunidades de imigrantes nos Estados Unidos. Teve que equilibrar suas raízes culturais mexicanas com a necessidade de se adaptar à sociedade americana, um dilema que muitas vezes a fazia sentir-se deslocada. Mesmo assim, encontrou consolo em suas tradições familiares, participando ativamente de eventos comunitários e religiosos. A igreja local desempenhou um papel significativo em sua formação moral e social, proporcionando um espaço onde podia interagir com outras pessoas de sua comunidade e sentir-se aceita. Após concluir o ensino médio, Yolanda decidiu seguir a carreira de enfermagem, uma escolha que parecia natural, dada sua inclinação por cuidar dos outros. Matriculou-se em um curso técnico de enfermagem e, mais tarde, completou seus estudos em uma universidade local.
Durante esse período, mostrou-se uma aluna dedicada, muitas vezes indo além do necessário para garantir que dominasse os conhecimentos e habilidades exigidos por sua profissão. Seus professores a descreveram como uma pessoa trabalhadora e disciplinada, embora algumas de suas colegas de classe mencionassem sua tendência a ser excessivamente competitiva e, em alguns casos, possessiva em suas amizades. Após se formar, Yolanda começou a trabalhar como enfermeira em hospitais e clínicas na região de San Antônio. Sua dedicação ao trabalho era evidente e frequentemente recebia elogios por sua atenção aos detalhes e pelo cuidado que oferecia aos pacientes. No entanto, relatos de colegas de trabalho indicam que sua personalidade controladora às vezes criava tensões no ambiente profissional. Apesar disso, Yolanda continuou construindo sua carreira, aparentemente satisfeita com a estabilidade que o trabalho lhe proporcionava. Durante essa fase de sua vida, Yolanda manteve uma rotina relativamente tranquila e reservada. Não era conhecida por participar de eventos sociais ou por ter um grande círculo de amigos, preferindo passar o tempo com sua família ou sozinha em casa. Sua vida pessoal era marcada por um forte senso de privacidade e raramente compartilhava detalhes íntimos com outras pessoas. Essa característica contribuiu para a construção de uma imagem enigmática que posteriormente seria objeto de curiosidade e especulação quando se tornou uma figura pública devido ao trágico assassinato de Selena Quintanilla. Após anos trabalhando como enfermeira, vivia uma rotina estruturada, mas isolada. Sua vida pessoal era marcada pela ausência de amizades próximas e relacionamentos românticos significativos. Yolanda encontrava consolo em sua família, especialmente em sua relação com sua mãe, que continuava sendo uma figura de apoio emocional. No entanto, à medida que sua vida continuava sem grandes mudanças, começou a buscar um propósito que trouxesse mais significado e entusiasmo à sua cotidianidade. Foi nesse contexto que sua fascinação por Selena Quintanilla começou a surgir. Selena, uma jovem cantora texana de ascendência mexicana, estava ganhando notoriedade na cena musical texana e latina no final da década de 1980 e início da década de 1990. Sua música cativava milhares de pessoas e sua personalidade calorosa e humilde a tornava uma figura amplamente adorada por fãs de todas as idades. Yolanda, já interessada na música texana, descobriu Selena por meio de apresentações locais e ficou instantaneamente encantada. Para Yolanda, Selena representava mais do que uma artista talentosa. Era um símbolo de esperança, sucesso e orgulho para a comunidade latina nos Estados Unidos. Essa fascinação inicial logo se transformou em uma obsessão que começaria a moldar os próximos anos de sua vida. No começo, Yolanda demonstrava seu apreço por Selena da mesma forma que muitos outros fãs, assistindo a shows e comprando álbuns. No entanto, rapidamente se destacou ao enviar cartas e fazer chamadas repetidas à família Quintanilla, oferecendo-se para fundar um clube de fãs oficial da cantora. Para Yolanda, isso parecia uma oportunidade perfeita para se aproximar de Selena e, ao mesmo tempo, contribuir para o crescimento de sua carreira. Sua insistência e entusiasmo eventualmente convenceram Abraham Quintanilla, pai de Selena, a aceitar a proposta. Assim, em 1991, Yolanda tornou-se a presidente oficial do Clube de Fãs de Selena, um cargo que assumiu com extrema dedicação. O papel de Yolanda no Clube de Fãs não era apenas administrativo. Ela se mergulhou profundamente em todas as atividades relacionadas à cantora, desde a organização de eventos até a gestão da correspondência dos fãs. Essa posição proporcionou a Yolanda acesso direto à vida pessoal e profissional de Selena, algo que ela valorizava profundamente. Com o tempo, começou a ser vista como uma confidente e uma aliada de confiança, não apenas por Selena, mas também por sua família. Yolanda acompanhava a cantora em turnês, passava longas horas ajudando nas boutiques de Selena e muitas vezes estava presente em reuniões familiares. Sua presença constante era vista como um reflexo de sua lealdade, mas, para alguns, já era um sinal de sua crescente obsessão. Yolanda admirava Selena de uma maneira que superava a relação típica entre fã e ídolo. Via em Selena um ideal de perfeição e sucesso que ela mesma não havia alcançado.
Esse sentimento gerava uma mistura de adoração e inveja, que alimentava sua necessidade de controle sobre aspectos da vida da cantora. Enquanto Selena a considerava uma amiga e uma pessoa de confiança, pessoas próximas começaram a notar comportamentos preocupantes. Yolanda mostrava uma possessividade evidente, frequentemente irritando-se quando alguém ameaçava sua proximidade com Selena. Essa possessividade foi se intensificando à medida que Yolanda assumia mais responsabilidades, incluindo a gestão financeira das boutiques de Selena. Apesar desses sinais, Selena mantinha uma atitude generosa e compreensiva em relação a Yolanda. A cantora acreditava que a dedicação de Yolanda era genuína e, frequentemente, a defendia de críticas feitas por familiares e amigos. Essa generosidade de Selena permitiu que Yolanda continuasse exercendo um papel significativo em sua vida, mesmo quando surgiam questionamentos sobre suas intenções. No entanto, para Yolanda, essa relação parecia cada vez mais unilateral. Começou a ver Selena não apenas como uma amiga ou chefe, mas como uma figura central em sua vida, alguém cuja aprovação e presença ela precisava a todo custo. Além de sua obsessão por Selena, a vida pessoal de Yolanda continuava marcada pelo isolamento. Não tinha outros relacionamentos significativos fora de sua conexão com a cantora e sua família. Sua dedicação ao clube de fãs e às boutiques consumia todo o seu tempo e energia, o que, de sua perspectiva, era uma forma de permanecer indispensável para Selena. No entanto, esse nível de envolvimento começou a gerar tensões, especialmente quando surgiram acusações de má gestão financeira. Alguns empregados e membros do clube de fãs relataram comportamentos manipuladores por parte de Yolanda, o que levantou suspeitas sobre sua conduta. Com o passar do tempo, a relação entre Selena e Yolanda começou a se desgastar. Embora a cantora tentasse manter a harmonia, as suspeitas em torno de Yolanda se tornaram impossíveis de ignorar quando foram descobertas irregularidades financeiras significativas. Abraham Quintanilha, sempre protetor em relação à carreira de sua filha, confrontou Yolanda, exigindo explicações e alertando Selena sobre os riscos de continuar confiando nela. Apesar das evidências, Selena inicialmente hesitou em romper laços com Yolanda, refletindo sua natureza compassiva e sua relutância em acreditar que alguém tão próximo pudesse traí-la. A obsessão de Yolanda por Selena, combinada com as tensões crescentes, criou um ambiente emocionalmente volátil. Yolanda sentia que estava perdendo o controle sobre sua posição privilegiada na vida da cantora, algo que não podia aceitar. Esse sentimento de perda e rejeição culminaria em eventos trágicos. Mas, até aquele momento, Yolanda ainda tentava manter as aparências e convencer Selena de sua lealdade. Essa dualidade entre a fachada de dedicação e os sentimentos ocultos de possessividade e insegurança é um dos aspectos mais intrigantes e perturbadores de sua personalidade. Apesar das evidências que sugeriam a má conduta de sua gerente, Selena queria acreditar na inocência de alguém que considerava uma amiga leal. Essa hesitação foi agravada pelo fato de que Yolanda ainda mantinha documentos importantes relacionados aos negócios de Selena, o que tornava necessário um último encontro para resolver a situação. Selena acreditava que poderia recuperar os documentos e encerrar o vínculo com Yolanda de forma pacífica, sem criar um escândalo público. Na manhã de 31 de março de 1995, Selena encontrou Yolanda no motel Days Inn em Corpus Christi, Texas. O principal objetivo do encontro era recuperar os registros financeiros que Yolanda ainda mantinha em seu poder. Durante a reunião, o tom da conversa rapidamente se tornou tenso. Os relatos indicam que Selena, embora geralmente tranquila e controlada, expressou sua frustração com a situação, exigindo respostas e os documentos que precisava para esclarecer as finanças de suas boutiques e do clube de fãs. Em um momento de confrontação emocional, Yolanda pegou uma arma que havia comprado semanas antes, supostamente para se proteger. O que aconteceu a seguir foi um instante de caos e tragédia. Yolanda apontou a arma para Selena e a atirou, atingindo-a nas costas. A bala perfurou uma artéria principal, causando uma hemorragia interna severa. Apesar de estar ferida, Selena conseguiu correr em direção à recepção do motel, deixando um rastro de sangue enquanto pedia ajuda desesperadamente.
Antes de colapsar, conseguiu identificar Yolanda como a responsável pelo disparo, proporcionando informações cruciais ao pessoal do motel. Selena foi levada urgentemente ao Hospital Memorial Medical Center, onde uma equipe de médicos tentou salvar sua vida. Apesar dos esforços para reanimá-la, Selena foi declarada morta às 13h05. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente, impactando não apenas a comunidade local, mas também fãs de todo o mundo. Selena tinha apenas 23 anos e estava no auge de sua carreira, prestes a lançar seu primeiro álbum em inglês, que prometia consolidar sua posição como uma estrela internacional. Enquanto isso, Yolanda se atrincheirou em seu carro no estacionamento do motel, segurando a arma usada no crime e ameaçando se suicidar. Por mais de 9 horas, permaneceu no veículo, negociando com a polícia enquanto dezenas de fãs e curiosos se aglomeravam nas proximidades. Durante as negociações, Yolanda continuava afirmando que o disparo havia sido acidental, uma alegação que repetiria mais tarde em audiências e entrevistas. Eventualmente, ela se rendeu às autoridades e foi presa, marcando o início de um dos julgamentos mais midiáticos da história do Texas. O assassinato de Selena gerou uma onda de luto e indignação que transcendeu fronteiras culturais e geográficas. Fãs organizaram vigílias em sua memória, enquanto rádios e televisões dedicaram horas de programação para homenagear sua vida e legado. Sua morte foi particularmente devastadora para a comunidade latina, que via em Selena não apenas uma artista talentosa, mas também um símbolo de orgulho e representação cultural. A perda foi amplamente comparada à de outras figuras icônicas da música, como John Lennon e Elvis Presley, refletindo o profundo impacto que Selena teve em tão pouco tempo. Pouco depois da tragédia, durante as longas horas em que Yolanda esteve barricada em seu carro no estacionamento do motel Days Inn, ameaçando se suicidar, ela começou a moldar sua defesa verbal. Durante as negociações com a polícia, Yolanda alegou que o tiro que matou Selena foi acidental. Ela afirmou que estava segurando a arma com a intenção de acabar com sua própria vida devido ao estresse que enfrentava após as acusações de apropriação indébita e o aparente rompimento de seu relacionamento com Selena. Segundo Yolanda, a arma disparou acidentalmente enquanto Selena tentava impedir sua suposta tentativa de suicídio. Essa versão dos fatos foi repetida inúmeras vezes por ela durante interrogatórios, entrevistas e mais tarde no tribunal. No entanto, essa narrativa enfrentou uma forte resistência das evidências apresentadas pela promotoria e pela polícia. A arma usada no crime havia sido comprada por Yolanda semanas antes do incidente, sugerindo que ela poderia ter planejado o ato. Além disso, a trajetória da bala indicava que o disparo foi intencional, contradizendo a ideia de que o tiro aconteceu por acidente durante um momento de desespero. Para muitas pessoas, a explicação de Yolanda soava como uma tentativa de manipular os fatos para minimizar sua culpa. O público e a família Quintanilla consideraram essa versão uma afronta à memória de Selena, agravando ainda mais a percepção negativa em torno de Yolanda. Quando o julgamento começou em outubro de 1995, Yolanda manteve a mesma narrativa de que o disparo foi acidental. Ela declarou repetidamente que amava Selena como a uma filha e que nunca teria a intenção de feri-la. Durante seu testemunho, Yolanda chorou e implorou empatia, apresentando-se como uma mulher emocionalmente devastada por uma tragédia que insistia ter sido um acidente. No entanto, essa postura não convenceu o júri nem a promotoria, que apontaram inconsistências em seu relato e reforçaram a ideia de que o ato foi motivado por uma combinação de obsessão, possessividade e medo de perder seu lugar na vida de Selena. Outra controvérsia significativa foi a tentativa de Yolanda de justificar suas ações culpando fatores externos. Em algumas de suas declarações, ela insinuou que havia sido pressionada emocionalmente pela família Quintanilla, especialmente por Abraham Quintanilla, o pai de Selena. Yolanda alegou que o confronto com Abraham havia intensificado seu estado emocional, levando-a a um ponto de ruptura. Essas acusações não foram bem recebidas, especialmente porque Abraham era amplamente conhecido por seu papel protetor na carreira de Selena e seu esforço incansável para buscar justiça pela morte de sua filha. Para muitos,
As declarações de Yolanda soaram como uma tentativa desesperada de desviar a atenção de suas próprias ações. Nos anos que se seguiram à sua condenação, Yolanda continuou afirmando sua inocência em entrevistas esporádicas concedidas desde a prisão. Em algumas dessas entrevistas, manteve a narrativa de que o disparo foi acidental, enquanto em outras sugeriu que estava sendo acusada injustamente. Uma das declarações mais controversas de Yolanda foi a alegação de que Selena teria sido uma espécie de mentora ou figura materna para ela, uma afirmação que contradiz os relatos de pessoas próximas à cantora, que descreveram Yolanda como uma figura possessiva e manipuladora. Para os fãs de Selena, essas declarações foram vistas como um insulto à memória da cantora e um intento de Yolanda de se colocar em uma posição de vítima, em vez de assumir a responsabilidade por suas ações. As controvérsias não se limitaram apenas às declarações de Yolanda sobre o caso. A própria natureza de seu relacionamento com Selena foi frequentemente questionada e debatida. Enquanto Yolanda alegava ter um vínculo quase maternal com Selena, muitas pessoas que conviviam com a cantora descreviam o relacionamento como unilateral, com Yolanda mostrando sinais de obsessão. A intensidade dessa obsessão se tornou evidente não apenas em seus comportamentos possessivos enquanto gerenciava as boutiques e o fã-clube, mas também em suas ações após o rompimento da relação profissional. A compra da arma e o encontro no motel foram vistos como uma tentativa final de Yolanda de recuperar o controle sobre sua conexão com Selena, mesmo que isso significasse recorrer à violência. Ao longo das décadas, a postura de Yolanda dentro da prisão continuou gerando polêmica. Apesar de raramente conceder entrevistas, suas poucas aparições públicas sempre atraem atenção e renovam o debate sobre seu papel na tragédia. Sua insistência em negar a intenção de matar Selena e sua negativa em assumir total responsabilidade pelo que aconteceu continuam sendo fontes de indignação para os fãs da cantora e sua família. Para muitos, as declarações de Yolanda são uma tentativa calculada de manipular a narrativa e preservar sua própria imagem, em vez de buscar redenção ou remorso genuíno. Além disso, as declarações de Yolanda em entrevistas alimentaram teorias da conspiração e especulações sobre os eventos que levaram ao assassinato de Selena. Algumas pessoas, influenciadas pelas versões contraditórias apresentadas por Yolanda, começaram a questionar os detalhes do caso, embora as evidências apresentadas durante o julgamento tenham sido claras e conclusivas. Essas especulações apenas reforçam a percepção de Yolanda como uma figura controversa e divisiva, cujas palavras continuam impactando a forma como o público lida com a tragédia. Yolanda Saldívar foi condenada à prisão perpétua em outubro de 1995 pelo assassinato de Selena Quintanilla, com a possibilidade de liberdade condicional apenas após 30 anos. Desde então, sua vida na prisão se tornou objeto de curiosidade e especulação, especialmente entre os fãs de Selena e o público que acompanha o caso. Cumprindo sua sentença na unidade Mountain View, no Texas, Yolanda vive em condições muito diferentes da vida pública que teve enquanto era gerente do fã-clube e das boutiques de Selena. Sua rotina na prisão, suas interações com outros detentos e até mesmo suas raras declarações à mídia alimentaram discussões sobre sua adaptação ao encarceramento e seu comportamento ao longo dos anos. Desde o início de sua vida na prisão, Yolanda foi colocada em um regime de máxima segurança. Isso foi decidido não apenas devido à gravidade de seu crime, mas também pela enorme atenção da mídia que o caso atraiu. Como uma figura amplamente odiada pelos fãs de Selena, sua segurança pessoal se tornou uma preocupação imediata para as autoridades penitenciárias. Muitos detentos, especialmente os de origem latina que idolatravam Selena, mostraram hostilidade em relação a Yolanda, o que levou a administração do presídio a tomar medidas para protegê-la de possíveis agressões. Por essa razão, passou grande parte de sua condenação em isolamento, vivendo em uma cela separada e com interação limitada com outros prisioneiros. O isolamento tem sido uma característica marcante da vida de Yolanda na prisão. Ela é mantida sob vigilância constante, não apenas para garantir sua segurança, mas também para prevenir qualquer tentativa de autoagressão.
Embora o isolamento tenha sido necessário para protegê-la de ameaças externas, também contribuiu para seu isolamento social e emocional. Passar tanto tempo sozinha impactou sua rotina diária e sua saúde mental. Yolanda raramente tem contato direto com outros prisioneiros e, quando é permitido, suas interações são supervisionadas de perto pelos guardas. Essa separação reforça a ideia de que ela continua sendo uma figura polêmica e amplamente rejeitada dentro do sistema penitenciário. A rotina de Yolanda na prisão segue as normas padrão de uma penitenciária de máxima segurança. Ela se levanta cedo e participa de atividades estruturadas, que incluem trabalhos manuais, limpeza e, ocasionalmente, leitura ou estudo. A administração do presídio oferece programas educacionais e religiosos para os detentos, mas não há muitos relatos de que Yolanda tenha se envolvido ativamente em tais atividades. Seu comportamento é descrito como discreto e ela evita atrair atenções desnecessárias. Isso pode ser resultado tanto de sua personalidade introvertida quanto de sua necessidade de se manter longe de conflitos. Apesar de seu isolamento, Yolanda ocasionalmente atrai a atenção da mídia através de entrevistas ou declarações que chegam ao público. Em algumas dessas raras aparições, mantém a narrativa de que o assassinato de Selena foi um acidente. Suas declarações continuam gerando controvérsias e indignação, especialmente entre os fãs da cantora e a família Quintanilla. Para muitos, suas palavras são vistas como uma tentativa de minimizar sua culpa e manipular a percepção pública, em vez de demonstrar um arrependimento genuíno. Esse comportamento apenas reforça sua imagem como uma figura controversa e incapaz de aceitar total responsabilidade por suas ações. Além disso, a vida de Yolanda na prisão também é marcada por seu estado de saúde. Durante os anos de encarceramento, ela enfrentou problemas médicos, embora os detalhes específicos raramente sejam divulgados publicamente. O estresse emocional do isolamento prolongado, combinado com as condições físicas da prisão, pode ter contribuído para o deterioro de sua saúde. Alguns relatórios sugerem que ela tem acesso a atendimento médico regular dentro da prisão, mas o impacto psicológico do isolamento contínuo continua sendo uma questão importante. Um aspecto notável da vida de Yolanda na prisão é a quantidade de cartas que recebe de pessoas de fora, tanto de seguidores quanto de críticos. Enquanto alguns expressam apoio, acreditando em sua narrativa de inocência, a maioria das correspondências provém de pessoas que a condenam por suas ações e expressam raiva pelo assassinato de Selena. As autoridades penitenciárias monitoram rigorosamente essas cartas, especialmente para garantir que nenhuma ameaça à segurança de Yolanda seja concretizada. Essas interações, embora limitadas, refletem o impacto duradouro de seu crime e como isso continua ressoando em todo o mundo. Apesar de sua condenação e da gravidade de seu crime, Yolanda ainda tem direito de solicitar liberdade condicional após cumprir 30 anos de sua sentença, o que significa que essa possibilidade será avaliada a partir de 2025. No entanto, a perspectiva de sua liberação já gerou protestos e apelos de fãs de Selena e defensores de sua memória. Muitos acreditam que Yolanda nunca deveria ser liberada, argumentando que a gravidade de suas ações justifica sua permanência na prisão por toda a vida. A família Quintanilla também expressou oposição à ideia de liberdade condicional, defendendo que se deve manter a justiça pelo assassinato de Selena. Além disso, a possível liberação de Yolanda reavivará debates sobre o sistema de justiça e o impacto duradouro do caso no público. Independentemente de suas ações futuras, a vida de Yolanda na prisão permanece como um reflexo das consequências de seu crime, marcada por isolamento, controvérsia e a constante sombra da tragédia que ela causou. Enquanto Selena é lembrada como um ícone da música latina e um símbolo de esperança, Yolanda continua sendo vista como a figura que interrompeu tragicamente a trajetória de uma estrela brilhante.